E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Química que não faz mal com o professor Walter Félix. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a você por estar aqui assistindo os nossos vídeos. Isso é muito importante para mim. Isso é muito importante para o nosso canal, que é um canal voltado para você que deseja aprender um pouco mais de química. Se você gostar do conteúdo do nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, não esqueça de divulgar o nosso canal, ok? Muito obrigado! E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver uma questão de soluções. Vamos dar uma olhadinha nela. Essa questão ela caiu no concurso de acesso à SpaceX no ano de 2019. Foi a questão 33 da prova B. Tá? O enunciado da questão diz o seguinte. Vamos chegar lá no enunciado. Opa, chegamos. Um analista químico realizou um experimento em que utilizou 200 ml de uma solução de concentração 2 mol por litro de HCl, de ácido clorídrico, para reagir com uma certa massa de bicarbonato de sódio, também denominado hidrogeno carbonato de sódio. Notou que nem todo ácido reagiu com essa massa de bicarbonato de sódio, restando um excesso de ácido. Ao final do experimento, ele obteve um volume de 6,15 litros de gás carbônico, medidos a 27 graus Celsius e 1 atmosfera. Esse gás carbônico é oriundo da decomposição do ácido carbônico produzido na reação. Então, ele diz aí, R 0,082 diz que a temperatura em Kelvin igual à temperatura em Celsius, a mais 273. E diz o seguinte, essas são as afirmativas que ele faz. Esse analista fez as seguintes afirmativas. A equação balanceada que descreve corretamente a reação é Na2CO3 mais HCl, dando H2CO3 mais NaCl. Afirmação 2. Para a formação de 6,15 litros de CO2, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio. Afirmação 3. É uma reação de óxido-redução e o HCl é o agente oxidante. Afirmação 4. Se todo esse ácido clorídrico fosse consumido numa reação completa com bicarbonato de sódio, o volume de gás carbônico produzido seria 9,84 litros. E aí ele diz, assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas dentre as listadas acima. E elas são letra A, 1, 2 e 3, letra B, 2 e 3, letra C, 3 e 4, letra D, 2 e 4, letra E, 2, 3 e 5. Para a gente poder resolver essa questão, é importante que você monte a equação química, Você tem em mente que há necessidade de montar a reação química para então julgar cada item como sendo verdadeiro ou falso, tá? Para isso, nós vamos lá utilizar o nosso quadro branco. Vamos lá. No nosso quadrinho branco, nós temos o seguinte.
Tá? Ele diz que o HCl, né? O HCl, ele é 2 mol por litro. Questão 2. O HCl é 0,2. Opa, 0,2 não. 2 mol por litro. Ele diz que você usou 200 ml de solução. 200 ml, tá? Então, por aí, nós temos o seguinte, tá? Se eu tenho 2 mol por litro e 200 ml, eu posso calcular o número de mol. Número de mol igual a molaridade vezes o volume, tá? Vamos lembrar que a equação da molaridade diz que é massa sobre massa molar vezes o volume. Massa sobre massa molar é igual ao número de mol. Então, eu posso escrever que a molaridade é igual ao número de mol dividido pelo volume, logo, né? Multiplicando direto, número de mol igual a molaridade vezes o volume. A molaridade, ela precisa estar em mol por litro e o volume, tá? Ele precisa estar medido em litros. O nosso volume ele está em ml, então vou transformar ele para litro, vai ficar 0,2 litros, ok? (0,2 litros, N igual a 2 vezes 0,2, eu vou ter um N igual a 0,4 mol de HCl. 0,4 mol por litro de HCl reage com bicarbonato de sódio. Então tem aqui, ó, HCl mais bicarbonato de sódio, né? É uma reação ácido-base. Eu vou ter a formação de NaCl, né? Sal, mais H2CO3. Mas o que acontece? O H2CO3 é um ácido instável. Geralmente, ele é encontrado sob a forma de uma mistura de água mais CO2. Então, no lugar de eu colocar H2CO3, eu posso substituir e colocar água e CO2. Vamos lá? Fazendo isso, eu vou ter HCl mais NaHCO3, produzindo NaCl mais H2O mais CO2. O CO2 ficou um pouco meio feio. Vamos dar uma corrigida nele aqui. Melhorou. Vamos dar uma balanceada aqui, né? Eu tenho um sódio, aqui eu também tenho um sódio. Aqui eu tenho um carbono, eu tenho um carbono. Aqui eu tenho um cloro, eu tenho um cloro. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 3 oxigênios, 1 mais 2, 3 oxigênios, a reação está balanceada. A partir daí a gente pode começar a julgar os itens, né, que ele começa a dizer para a gente, né? Para o seguinte, né? Ainda tem uma informação importante lá no enunciado. Ele diz que ao final do experimento, tá, restou um excesso de ácido, então o HCl está em excesso
e que foram formados volume, né, volume de CO2, foi formado um volume de CO2 de 6,15 litros a 27 graus Celsius e 1 atmosfera. Ok? Então é o seguinte, vamos lá. Se eu tenho volume de CO2, tá? Eu posso calcular a massa de HCl que reagiu, tá? Porque eu tenho a massa total aqui, ou posso calcular a massa de hidrogênio carbonato, ou calcular qualquer coisa aqui, desde que eu faça o seguinte, né? Vamos lá, vou escrever aqui algumas coisas importantes na continuação do número 2. O número de mol de HCl, né, é 0,4 mol. Né? Ele disse que o volume de CO2 é 6,15 litros. Disse que a temperatura é 27 graus Celsius, que eu estou usando uma pressão de 1 atmosfera, né? Então posso utilizar PV igual a nRT, tá? A pressão é 1, o volume 6,15, o N é o que eu vou usar, tá? O R é 0,082 e o T é 27 mais 273, né? 300 Kelvin. Então, vamos fazer essa conta aí, né? 0,082 vezes 300, esse valor aqui equivale a 24,6, então N vai ser igual a 6,15 dividido por 24,6, que deu um N de 0,25 mol, tá? Se eu quiser transformar esse N em massa, eu tenho o seguinte: N vezes massa molar igual a massa. Por que isso? Porque o número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. Então, multiplicando, né, N por Mzão, eu vou ter a massa. A massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Confere aqui, ó, massa molar de CO2 é igual a 12 mais 32, 44 gramas por mol. Então, a massa de CO2, aqui é o número de mol de CO2, equivale a 0,25 vezes 44. Eu vou ter um valor correspondente a 11 gramas de CO2, tá? Daí eu posso começar a julgar os itens, né? Já calculei algumas coisas. A primeira afirmação que ele faz é a seguinte: a equação química balanceada que descreve corretamente a reação é essa daqui. Afirmação 1, Na2CO3 mais, né, 2 de HCl, dando H2CO3 mais H2O. Tá? Eu dei uma imprensadinha ali, ó, mas HCl, vamos diminuir essa letra aqui, H2
CO3 mais H2O. Tá? Essa reação está certa? Não. Por quê? Porque o hidrogênio carbonato não tem fórmula Na2CO3. A fórmula do hidrogênio carbonato é NaHCO3. Então, a afirmativa 1 ela é falsa. Tá? No número 2, na afirmativa 2, ele diz o seguinte, né? Vamos colocar aqui as afirmativas. Tá? A massa de CO2 é igual a 11 gramas, né? Deixa eu voltar aqui para ver o número de mol. O número de mol é 0,25. Tudo isso do CO2. E ele diz, para a formação de 6,15 litros de CO2, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio. Tá? Vamos conferir aqui. NaHCO3. Né? Como tudo, né? Como vocês podem observar aqui, ó, na equação química, deixa eu mostrar. Como vocês podem observar aqui, ó, todo mundo tem proporção 1:1, né? Logo, eu tenho 1 mol desse cara para cada 1 mol de CO2. Se eu tiver 0,25 mol, eu vou ter também X, e o meu X vai ser 0,25 mol de NaHCO3. Para saber a massa desse sal, eu vou precisar saber a massa molar desse sal. A massa molar é igual a 23 do sódio, mais 1, mais 12, mais 48 dos oxigênios. Então, tenho a massa molar 24, mais 12, mais 48. 12 mais 48 dá 60. Então, esse somatório total aqui dá 84 gramas por mol. Então, a minha massa de hidrogênio carbonato vai ser igual a 0,25 vezes 84, né, que é a mesma coisa, né, que multiplicar, né, 84 por 1/4. E aí a gente pode julgar, sim, né, que a massa corresponde a 21 gramas. A afirmativa 1 ela é falsa, mas a afirmativa 2 ela é verdadeira. A afirmativa 3 é uma reação de óxido-redução, né? Vamos julgar aqui. NaHCO3 mais HCl, dando CO2 mais água. Opa, não deu espaço. Vou fazer o seguinte, vou colocar com uma letra
um pouco mais fina, NaHCO3 mais HCl dá NaCl mais água mais CO2. Ok? A letra fica um pouquinho mais fina, né? Dificulta um pouco a visualização, mas acaba dando espaço para poder escrever tudo. O sódio, né, era mais um, não vira substância simples, então ele continua sendo mais um. O hidrogênio era mais um, porque estava ligado ao carbono, vai ser ligado ao oxigênio, então ele continua mais um. O oxigênio, né, elemento mais eletronegativo daquela fórmula ali, fica menos 2, e aqui ele fica menos 2 e menos 2 também. O cloreto, né, e o hidrogênio aqui são respectivamente mais 1, né, e menos 1, né, para o cloreto. O cloreto continua menos 1, então, como quase todo mundo apresenta o mesmo NOx, a tendência é que o carbono também tenha o mesmo NOx. Vamos só conferir, né? 1 mais 1 mais 2, 3 vezes menos 2 dá menos 6, então o carbono vai ter que ser mais 4 para dar 0, e aqui eu tenho menos 2 vezes menos 2, e o carbono também mais 4, né? Reparem que não houve nenhuma variação do número de oxidação dos elementos, então se não houve variação do número de oxidação, a afirmação 3 ela é uma afirmação falsa, né? A afirmação 4 vamos trocar aqui a afirmação 1. Ela é falsa. 2. Ela é verdadeira. A 3 é uma afirmação falsa. E a 4. Se todo o ácido clorídrico fosse consumido numa reação completa com bicarbonato de sódio suficiente, o volume de gás carbônico produzido seria 9,84 litros. Vamos verificar, né? A afirmação 4. Vamos lembrar que a reação é 1 para 1, então HCO3 mais HCl. Ele quer relacionar apenas, né, o bicarbonato, né, entra apenas como um coadjuvante. Ele só quer relacionar o HCl com o CO2. Então, eu vou tirar aqui o bicarbonato, tá? Vou tirar o bicarbonato e vou relacionar apenas HCl com CO2. A proporção molar é 1 mol para cada 1 mol. Tá? Se eu tenho 0,4 mol no início, eu também vou ter uma quantidade Y aqui, correspondente a 0,4 mol de CO2. A massa molar do CO2 nós já calculamos, dá 44 gramas por mol. Então, eu vou ter uma massa de 0,4 vezes 44, né? 0,4 vezes 44, eu tenho massa, né,
eu vou ter uma massa de 17,6, né, gramas. Isso que se eu quisesse calcular a massa de CO2, mas ele só quer o volume. Então nem precisaria fazer essa conta aqui. Jogo direto PV igual a NRT, pressão 1, volume desconhecido, quero calcular, 0,4 mol de CO2, 0,082, né? E o T vale 300. Como nós já vimos anteriormente, esse fator aqui dá 24,6, então vou ter um volume que é 0,4 vezes 24,6, o que dá um volume de aproximadamente 9,84 litros. Sendo assim, a afirmativa 4, ela é uma afirmativa verdadeira, né? Eu só tenho como verdadeiras as afirmativas 2 e 4, né? E com isso o gabarito dessa questão só pode ser a letra D. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo, né? E indicar o nosso canal para quem você conhece. Forte abraço!